E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e hoje a gente vai fazer mais uma lição do livro de exercícios de um curso em milagres. Vamos juntos? Lição de hoje é a lição 154. Eu estou entre os ministros de Deus. Que hoje não sejamos nem arrogantes, nem falsamente humildes. Já fomos além de tais tolices. Não podemos nos julgar e nem precisamos fazê-lo. Essas são apenas tentativas de evitar a decisão e adiar o comprometimento com a nossa função. A nossa parte não é julgar o nosso valor, nem podemos saber qual é o melhor papel para nós. O que podemos fazer dentro de um plano maior, nós não podemos ver inteiramente. O nosso papel é definido no céu, não no inferno. E o que pensamos ser fraqueza pode ser força. O que acreditamos ser a nossa força, frequentemente, é arrogância. Qualquer que seja o papel que te foi designado, foi selecionado pela voz de Deus, cuja função é a de falar por ti também. Vendo as tuas forças exatamente como são e também ciente de onde podem ser melhor aplicadas. Para quê, para quem e quando. Ele escolhe e aceita o teu papel por ti. Ele não trabalha sem o teu próprio consentimento, mas não se engana quanto ao que tu és e só escuta a voz dele em ti. É através da capacidade dele de ouvir uma única voz, que é a dele própria, que tu venhas a ser enfim ciente de que há uma única voz em ti mesmo. E aquela única voz te designa a tua função e a entrega a ti, dando-te forças para compreendê-la, fazer o que ela acarreta e ter sucesso em tudo o que fazes que seja relacionado com ela. Deus uniu-se ao Filho dele nisso, e assim o Filho dele vem a ser o mensageiro dele, o mensageiro da unidade com ele. É essa união do Pai e do Filho, através da voz por Deus, que coloca a salvação à parte do mundo. É essa voz que fala de leis que o mundo não obedece, que promete a salvação de todo pecado, abolindo a culpa na mente que Deus criou, sem pecado. Agora, essa mente vem a ser outra vez ciente daquele que a criou e da união duradoura dele consigo mesma. Assim, o seu ser é a única realidade em que a sua vontade e a vontade de Deus estão unidas. Um mensageiro não é aquele que escreve a mensagem que entrega. Tampouco questiona o direito daquele que o faz, ou pergunta por que escolheu aqueles que receberão a mensagem que traz. Basta que a aceite, a dê àqueles a quem se destina e cumpra o seu papel na entrega da mensagem. Se determina quais devem ser as mensagens, ou a que propósitos servem, ou para onde devem ser levadas, está falhando em desempenhar o seu papel como portador do verbo. Há uma diferença principal no papel dos mensageiros do céu, que os distingue daqueles designados pelo mundo. As mensagens que entregam são dirigidas em primeiro lugar a eles mesmos. E é só na medida em que possam aceitá-las para si mesmos que venham a ser capazes de levá-las adiante e dá-las em todos os lugares a que eram destinadas. Como os mensageiros terrestres, eles não escreveram as mensagens que trazem consigo, mas vêm a ser os seus primeiros destinatários, no sentido mais verdadeiro, recebendo a fim de prepararem-se para dar. O mensageiro terrestre cumpre o seu papel dando todas as suas mensagens. Os mensageiros de Deus desempenham o seu papel com a própria aceitação das mensagens dele para si mesmos e mostram que as compreendem, dando-as aos outros. Eles não escolhem papéis que não lhe tenham sido dados pela autoridade dele. E assim ganham com cada mensagem que dão. Tu queres receber as mensagens de Deus? Pois é assim que vens a ser o mensageiro dele.
Tu és designado agora. No entanto, esperas para dar as mensagens que tens recebido, e assim não sabes que são tuas e não as reconheces. Ninguém pode receber e compreender que recebeu até que tenha dado, pois no ato de dar está a sua própria aceitação do que recebeu. Vós, que sois agora os mensageiros de Deus, recebei as mensagens dele, pois isso faz parte do papel que vos foi designado. Deus não falhou em oferecer o que vós precisais, e nem isso deixou de ser aceito. Entretanto, uma outra parte da tarefa que vos foi designada ainda está por ser realizada. Aquele que recebeu as mensagens de Deus por vós, quer que elas sejam recebidas também por vós. Pois assim, vós vos identificais com ele e reivindicais o que vos pertence. É o reconhecimento dessa união que empreendemos hoje. Não buscaremos manter as nossas mentes à parte daquele que fala por nós, pois é apenas a nossa voz que ouvimos ao prestarmos atenção a ele. Só ele pode falar a nós e por nós, unindo em uma única voz o ato de receber e dar o verbo de Deus, o dar e receber a vontade dele. Praticamos dar a ele o que ele quer ter, para que possamos reconhecer as dádivas dele para nós. Ele precisa da nossa voz, para que possa falar através de nós. Precisa de nossas mãos, para portar as mensagens dele e levá-las àqueles que ele designa. Precisa de nossos pés, para nos trazer para onde é a vontade dele que estejamos, para que aqueles que esperam na miséria possam enfim ser libertados. E ele precisa das nossas vontades unidas a dele, para que possamos ser os verdadeiros receptores das dádivas que ele nos dá. Aprendamos hoje apenas esta lição. Nós não reconheceremos aquilo que já recebemos, até que o tenhamos dado. Já ouviste isso ser dito em centenas de maneiras, centenas de vezes, e no entanto, a tua crença ainda está faltando. Mas isso é certo. Até que venhas a acreditar nisso, receberá 1000 milagres e depois mais 1000, mas não saberás que o próprio Deus não guardou nenhuma dádiva além daquelas que já tens e tampouco negou a menor das bênçãos ao filho dele. O que isso pode significar para ti, enquanto não tiveres te identificado com ele e com o que ele é próprio? A nossa lição para o dia de hoje é declarada assim: eu estou entre os ministros de Deus e sou grato por ter os meios de reconhecer que sou livre. Vamos de novo. Eu estou entre os ministros de Deus e sou grato por ter os meios de reconhecer que sou livre. O mundo retrocede à medida que iluminamos nossas mentes e reconhecemos que essas santas palavras são verdadeiras. Elas são a mensagem que nos foi enviada hoje pelo nosso Criador. Agora, demonstramos como elas mudaram as nossas mentes a respeito de nós mesmos e de qual é a nossa função. Pois ao provarmos que não aceitamos nenhuma vontade da qual não compartilhamos, as muitas dádivas do nosso Criador surgirão à nossa vista e saltarão às nossas mãos, e nós reconheceremos o que recebemos. E uma nota pessoal, minha própria, de mim mesmo para mim mesmo, mas se servir para vocês, eu até comentei com as amigas hoje, que para mim a palavra-chave tem sido reconhecer. E o texto fala muito sobre isso. Eu estou entre os ministros de Deus e sou grato por ter os meios de reconhecer que sou livre. E o texto termina: pois ao provarmos que não aceitamos nenhuma vontade da qual não compartilhamos, as muitas dádivas do nosso Criador surgirão à nossa vista e saltarão às nossas mãos, e nós reconheceremos o que recebemos. Provavelmente a gente tem ainda algum antolho, algo que nos cega, ou algo que a gente deu aos olhos do corpo todo o poder de ver, que nos impede de reconhecer, de ter a verdadeira visão do que nós somos,
do que nós somos feitos, dos presentes que cada um de nós pode ser. Reconhecer o que essa palavra diz para você. Esse é o nosso exercício de hoje. Espero que seja um dia muito proveitoso para cada um de nós. E a gente se encontra na nossa próxima lição. Um grande abraço, até lá.